anunciar a chegada do nosso participante aqui, porque essa onda de criminalidade tem chamado muita atenção, demais, né? Ataque contra policiais desde o início do ano, como você viu na matéria do Valentim Cardoso, 8 policiais foram mortos desde o início de 2023. Lá no Guarujá, um caso assustador do policial da Rota. Agora, dessa vez em São Vicente, um PM aposentado que estava varrendo à frente da sua casa e foi atacado, foi alvejado por bandidos de forma covarde. E na noite de sábado, um outro policial que estava com uma filha vendendo churrasco, complementando a renda, foi atacado por também bandidos em frente a uma criança de 13 anos, uma coisa muito absurda, pessoal. Para conversar sobre esse tema, eu estou aqui ao lado do Marcelo Cruz, que é advogado e presidente estadual da... Por favor, me fale o nome da entidade, por gentileza. Da ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, Tiago. Perfeito, ele fez então até a descrição da presidência que ele toma conta. O advogado Marcelo Cruz está aqui com a gente. Marcelo, uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Essa onda de violência assusta e muitas autoridades, prefeitos, governadores, deputados, sempre falam o mesmo para a imprensa. A polícia consegue capturar esses bandidos vão para a delegacia, chegam a ser detidos, mas um tempo depois a justiça solta. Por que isso acontece, doutor Marcelo? Boa tarde, Tiago. Primeiramente, um prazer estar aqui participando do programa de vocês e com esses telespectadores tão fiéis, né? Tamanha a envergadura, o comprometimento da notícia do programa aqui da TV Cultura. Obrigado, Marcelo. Esse é um tema realmente, Tiago, de suma relevância, né? Que vai ano, entra ano, vai governo, entra governo e o tema continua em pauta, né? Segurança pública. A segurança pública, enquanto realmente os governantes não alertarem efetivamente para um estudo sério e efetivo, Tiago, que é aquela bandeira que muito se fala, mas pouco se faz, que está agregada, obviamente, a ações não só de política criminal, mas também, Tiago, de política social, como, por exemplo, investimento em escolas, em cursos profissionalizantes, em ações efetivamente esportivas, a investimentos no jovem, ao invés de ficar vagando durante o seu dia, que tenha uma ação efetiva de investimento em esportes, porque caso contrário, Tiago, o tempo deste jovem vai ser ocupado de outra forma. Ele vai ter como exemplo, muitas vezes, não um professor da arte marcial, não um professor da natação, ele vai ter outros tipos de exemplos que não são nada significativos ou relevantes para o futuro dele. Então, assim, hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia do que eu falo, Tiago, um preso custa aproximadamente 3 vezes mais, notem, 3 vezes mais que um estudante. 3 vezes mais. Então, assim, esta balança, obviamente, é desproporcional, Tiago. Investe-se muito em algo que não tem retorno, porque o sistema prisional é precário, e eu gosto de trabalhar muito com números e com índices para poder fortalecer e dar supedâneo para o que eu falo, onde, por exemplo, no atual sistema, 70%, aproximadamente 70% da massa carcerária volta a delinquir, é o chamado reincidente. Isso consiste da seguinte forma: para cada 100 presos que são soltos, 70 voltam a cometer crime. Então, no meu ponto de vista, e acredito que vocês que estão nos escutando, é um sistema absolutamente falido, precário e ineficaz. Estou conversando com o Marcelo Cruz, advogado, presidente estadual da Associação Nacional da Advocacia Criminal. Falei corretamente dessa vez, né? Isso aí, é que o TP acabou escapando dos meus olhos, então estou descrevendo aqui. Marcelo Cruz, advogado, presidente estadual da Associação Nacional da Advocacia Criminal. A gente está conversando sobre essa onda de violência que atinge a Baixada Santista, policiais sendo alvejados por bandidos. E ele está explicando para a gente uma situação que, para tentar contornar, tem que haver a força do poder público através até da educação, como o senhor mesmo disse. Agora, de forma emergencial, os bandidos estão atacando o tempo inteiro. O que poderia ser feito? Primeiro ponto, na visão jurídica, eu acompanho também a matéria de vocês. O prefeito Rogério Santos está tendo uma ação muito interessante, né? Então ele está
aumentando e o número de guardas municipais, equipando com mais viaturas, né? Isso, obviamente, é interessante. Por si só, Thiago, também penso que não resolve, né? Porque há necessidade de um treinamento também, não só de equilíbrio emocional, mas também de um conhecimento mais técnico por parte desses guardas municipais, por parte, às vezes, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que não ocorra o que você muito bem colocou, para que a polícia não prenda e por alguma falha dentro do procedimento legal, porque nós temos uma legislação que deve ser obedecida, nós temos uma Constituição Federal que deve ser respeitada, Sim, claro. de 88, senão também vira bagunça, né, Thiago? Sim. Então, obviamente, se não cumprir o devido processo legal, haverá uma ilegalidade naquela prisão que muitas vezes foi eficaz, mas foi ilegal. Então, penso eu, Thiago, que deve haver um treinamento de uma ordem mais abrangente e não somente para que os olhos da população possam enxergar, né? Então, de forma agora técnica e jurídica, e aí é importante, e aí me coloco como presidente do Estado de São Paulo da Anacrim, à disposição de todos os governos da nossa região, para também nos escutar, porque é importante que haja um treinamento técnico, processual legal também a esses profissionais, né? Para que não ocorra o que eu acabei de dizer, a chamada prisão ilegal. E a prisão ilegal resulta muitas vezes no relaxamento daquela medida. Já que você falou desse tipo de ação, falando na questão do policial, do agente bem treinado, sabendo juridicamente o que está fazendo, alguns moradores têm reclamado das forças policiais que agiram em algumas comunidades aqui na região, falando que os policiais abusaram de autoridade. O que pode ser feito em relação a isso? A comunidade, ela entra com uma ação, ela tem que procurar que tipo de serviço que o poder público oferece para que a população possa tentar se resguardar nesse caso, um abuso de autoridade policial. O primeiro ponto, a população tem que entender, e tem que ter, melhor dizendo, a polícia como amiga, né? Certo. E por sua vez, a polícia tem que se apresentar como amiga. A cordialidade, o respeito tem que ser de ambas as partes, obviamente, né? Então, quando há um exagero, um abuso de autoridade, como você muito bem colocou, deixa e afasta muito essa sensação da polícia amiga. E isso acaba, obviamente, criando um hiato, um distanciamento entre a população e o poder público, né, do agente público. Então, neste caso, havendo abuso de autoridade, abuso de poder, a população pode procurar a corregedoria das polícias, né, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, da Guarda Municipal, fazer a sua denúncia, que os procedimentos legais serão adotados, com certeza. Doutor Marcelo Cruz, nosso tempo é curto. Agradeço demais a sua participação aqui no Prazer Jornal participar Litoral. sempre com vocês, Thiago. Com certeza o senhor está convidado para outras participações aqui, para não falar não apenas de casos de violência, mas também para falar da área da justiça, área criminal, enfim, que é uma área tão abrangente, né? Mas, infelizmente, os casos que estão acontecendo aqui na Baixada têm chamado a atenção demais e a gente não poderia deixar de pautar isso com o senhor. Muito obrigado pela sua participação. Sempre à sua disposição, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo.